E finalmente chegou o dia 20 de janeiro. Por que finalmente? Porque hoje o Sol ingressou em Aquário às 11 horas e 7 minutos desta manhã e agora às 21 horas e 56 minutos o Plutão fará o seu segundo ingresso no signo de Aquário. Então, dois eventos, o Sol que entrou em Aquário em conjunção com Plutão que entra em Aquário hoje. Vou te mostrar aqui o mapa. Olha que interessante, então aqui tem as informações, né? A Lua ingressou em Gêmeos às 10h57, o Sol está ingressando em Aquário às 21h56, o Sol, pouquinho antes, às 10h45, ainda em Capricórnio, fez uma conjunção com Plutão, ou seja, combinaram alguma coisa um pouquinho antes, e às 11h07 o Sol, então, ingressou no signo de Aquário, que é esse mapa que você vê aqui, o mapa do ingresso do Sol em Aquário. Veja que é um mapa forte, primeiro porque o ascendente está em Áries, com o Quirón e o nó do norte aqui na cúspide. Então a energia de Áries é ação, é guerra, é movimentação, é energia, é inflamação. E aqui no meio do céu deste mapa de ingresso do Sol em Aquário, e o Sol onde está? Na casa 10. Na casa 10, que é a casa do destino, é a casa do propósito, é a casa de Saturno e a casa do comprometimento, da disciplina, da estratégia, do planejamento, e o Plutão aqui juntinho do Sol. Forte, não tem outra palavra para descrever esse ingresso, um ingresso que vai definir transformações, mudanças nos paradigmas do mundo, com o Marte aqui bem na cúspide aqui do meio do céu, a 11 de Capricórnio, com o Mercúrio a 7 de Capricórnio e a Vênus aqui no final do Sagitário, na casa das leis. Gente, isso aqui é uma energia bastante bélica, é uma energia que vai fazer com que as pessoas estejam extremamente inflamáveis. E o que esse período, então, do Sol em Aquário promete, com essa conjunção com Plutão, que ingressa também em Aquário, com esse mapa que tem um Áries na cúspide, trazendo o que? Impaciência, intolerância, com o Quirón aí, que é feridas abertas, com o nó do norte aí, ou seja, tem que cuidar de alguma coisa que precisa de estratégia, que precisa de determinação, de planejamento e pensamento lógico, pensamento crítico. A Vênus, que está em quadratura com o Netuno, né? O Netuno na casa 12, Netuno é a espiritualidade. E ele tá em Peixes na casa 12, fazendo quadratura com Vênus, que está na 9. Então, o que é que está oculto, né? O que não está visível? O que está escondido? Que está no meio dessa história, que está envolvendo justiça, que está envolvendo leis internacionais, relações internacionais. Então, a coisa está confusa, tem coisas obtusas neste mapa, indicando que esses assuntos em relação a questões, às vezes até prisionais, esses assuntos estão aí numa seara nublada, tem uma neblina que a gente não consegue muito bem entender o que está rolando nesse cenário, né, mundial, internacional. O Marte está em quadratura com ascendente, então os ânimos estão extremamente acirrados, assim, o pavio está curtíssimo, o estopim é um passo para explodir. A gente tem aqui o Saturno em quadratura com a Lua, que faz com que as pessoas se sintam de alguma maneira pressionadas pelo medo, porque o Saturno gera culpa, gera responsabilidade. Então ele em mau aspecto com a Lua em Gêmeos, que procura falar, que procura se expressar, ou seja, será que eu posso falar? Será que eu devo falar? Então é esse sentimento que está permeando esse mapa aqui, com esse ingresso do Sol em Aquário. No entanto,
A Lua está bem com Plutão e também está bem com Netuno. Qual é o escape? Como é que você escapa disso? A saída é pelo lado de dentro, né? Nunca esquecer que a espiritualidade está no comando de todas as coisas, especialmente da tua mente. Entregar a sua mente para a mente que não julga, mas pela mente que concilia. Concilia os pensamentos, concilia que cada obstáculo na nossa vida vem para nos tornar pessoas melhores. E eu quero mostrar também para você, né, um outro personagem deste mapa muito importante, é Urano. Então vamos ver como é que está Urano, porque Urano é o regente de Aquário, então é o regente deste Sol em Aquário, é o dispositor também deste momento em que o Plutão transita por esse signo. O que será que Urano tem a nos dizer nesse mapa? Vamos lá ver? Urano, que é o regente de Aquário e dispositor dessa energia aqui aquariana, está em Touro na casa 2. Então, qual é a temática? Para onde vai todo o foco desta energia aquariana neste período? Para a casa 2, que é a casa do dinheiro, junto com a Lua em Gêmeos, que também está aqui. E Urano, ele está bem com o meio do céu, ou seja, a expectativa é que se resolva questões econômicas, que se trabalhe para alternativas em relação à economia, ao sustento. E a Lua aqui no mapa, além dessa quadratura com Saturno, como já vimos, né, ela tem como escape a transformação, ou seja, como eu posso transformar a minha visão em relação aos meus valores. Porque pensa bem, por que que as pessoas brigam neste mundo? Porque seus valores são divergentes. Aquilo que eu considero importante, para o outro não é. A partir daí já entra em conflito e a desarmonia em relação a esses valores. E o que está acontecendo com o mundo? Está de perna para o ar, porque o Aquário, né, o Urano em Touro, o Plutão em Aquário, Sol em Aquário, essa nova era com esse ingresso de Plutão em Aquário, ou seja, o mundo está de perna para o ar. Quebrando paradigmas, mudando. Então, o que era efetivamente importante não é mais. No entanto, há de se preservar aquilo que é valor essencial da humanidade e da vida. E nós estamos perdidos no mundo em relação a isso nesse momento. As coisas estão invertidas, os pensamentos estão espelhados. Eu ataco o outro para me defender dos meus próprios pensamentos de destruição. O amor anda passando longe dos corações das pessoas. E cada vez mais nós seremos testados nesse sentido de perceber quem realmente nós somos. Então, cada vez mais, de agora, nos próximos anos, 2024, com esse trânsito ingressando com Plutão, ingressando no signo de Aquário, 2025, 2026, então, em abril de 2026, nós vamos ter aí uma grande conjunção no signo de Áries. Então, os próximos anos são determinantes, decisivos para a evolução na humanidade. E a pergunta que eu te faço é: como você está em relação a tudo isso? Quanto você se percebe presente para as coisas que estão acontecendo? Ou simplesmente tocando a vida do jeito que dá para não se envolver? A ignorância pode ser uma bênção para aquele que ignora. No entanto, não é uma situação que vai te livrar daquilo que será consequência da soma dos pensamentos, sentimentos emanados por toda a humanidade. Se o homem fosse se preocupar mais com aquilo que ele emana de dentro dele para o mundo, não se preocuparia tanto com variações climáticas, arrumar justificativas catastróficas para justificar aquilo que a humanidade tem passado. O próprio homem, ele se destrói de dentro para fora. Então a gente precisa estar atento. Esse é o pedido desta nova era, este é o pedido desse Plutão em Aquário, que neste mapa de ingresso, inclusive deste mês, vai começar a abrir e rasgar as feridas que precisam ser curadas. E para finalizar, eu quero te deixar com uma reflexão. O mundo que nós queremos precisa ser criado de dentro para fora.
E o que você está fazendo para se conhecer melhor? Porque de repente o mundo no qual você está inserido, no qual eu estou inserida, está sendo a construção do meu pensamento também. E se eu preciso estar mais forte para colaborar e salvar, contribuir com as pessoas ao meu redor, o que eu estou fazendo para me fortalecer no sentido de saber quem verdadeiramente eu sou e qual é o meu papel no servir a Deus neste mundo. Esta é a reflexão que eu te deixo. E coloca aqui para mim se esse conteúdo foi útil, se ele tocou seu coração, se você tem alguma pergunta para fazer, estou aqui para te responder. Faça o seu céu brilhar, seja a luz que ilumina o caminho da sua missão, tá bom?